Pessoal, não vou falar, vou repetir nada aqui que já foi falado até agora. Vou simplesmente dizer para vocês o seguinte: nós não vivemos um momento democrático. Nós não temos um regime democrático de direito no Brasil. Isso foi suspenso já há algum tempo. Então, se isso é uma verdade, não existe razão para nós, deputados e senadores, estarmos no recesso parlamentar. O Brasil não vive uma democracia, o Brasil vive um regime de exceção protagonizado pelo judiciário. Então nós precisamos sim estar reunidos aqui e entrei com um pedido no começo desse mês de dezembro para que fosse de maneira permanente, até que a democracia pudesse voltar a existir no país. Não temos democracia, então se não temos, temos que agir no sentido de voltar à democracia. O impeachment é necessário, a CPMI do INSS não poderia ter sido suspensa por causa do recesso. Deveria estar funcionando agora, o Brasil quer respostas. Os pagamentos aconteceram para indenizar aqueles que foram roubados, os velhinhos, as velhinhas. Esse dinheiro saiu de onde? Saiu do governo, saiu dos impostos que nós pagamos e que foi para o orçamento. Não foi dinheiro que foi recuperado de quem roubou. Quem roubou não está preso ainda, porque chegaram aqui para depor, protegidos por um habeas corpus do Supremo. Então são inúmeros os casos. O Banco Master é mais um. E eu digo para vocês, agora chegou a hora da onça beber água. Não tem mais retrocesso. Ou nós levamos isso daí adiante, nós como oposição estamos unidos para isso, estamos cobrando do presidente da Câmara e do presidente do Senado, sejam machos e ajam de acordo com o que vocês foram eleitos. E nós elegemos vocês também, e nós exigimos. Os senadores estão exigindo do senador Davi Alcolumbre e nós do deputado Hugo Mota. Exigimos que vocês cumpram os seus papéis e abram as investigações dentro das casas para que a democracia possa ser restabelecida. Impeachment já, não só do Alexandre de Moraes, mas de todos os outros. E termino começando com o que o Hélio falou. Martin Luther King falou uma frase que eu mudei. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Não. O que me preocupa é o silêncio daqueles que eu achava que eram bons. Graças a Deus a mídia está falando. Parabéns a vocês. Boa tarde. A verdade está nua. Dizem que a verdade foi tomar banho, a mentira roubou suas roupas e hoje ela anda nua. E nós vamos nos escandalizar com a verdade ou encará-la? Esse caso é muito, mas muito mais grave que a Lava Jato. Esse é o maior escândalo que poderia se acometer sobre uma nação, porque os seus protagonistas são membros da mais alta corte. E quando nós vimos direitos e garantias fundamentais serem solapados e a interferência direta dentro das atribuições do Executivo, boa parte da população e também da imprensa se calou. E isso antes até do governo Bolsonaro, porque havia lado. Posteriormente, nós vimos do governo Bolsonaro, mais uma vez interferindo no Executivo e no Legislativo. E agora que legislamos, vejam os senhores, já não tem mais pudor em se falar. O STF não quer que legisla sobre essa matéria. O último tema relevante que tratamos aqui foi a anistia, e era falado abertamente, não, a gente não pode votar anistia porque o STF não deixa. Ou fulano e beltrano do STF não deixa. Interferiram no Executivo, interferiram no Legislativo, usurparam atribuições constitucionais de outros poderes, perseguem parlamentares da oposição o tempo todo e agora atacam o sistema financeiro nacional. Atacam toda a estrutura econômica, algo que pode jogar o Brasil na fossa de todos os países economicamente livres, porque há um risco real de nós perdermos totalmente a credibilidade, porque segurança jurídica já não temos. Este processo sequer é de competência do Supremo, e como mágica foi avocado pelo ministro Dias Toffoli. Sem entrar no mérito das reuniões escusas, que segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, foram feitas para tratar da Magnitsky, ora, sua esposa não tem um escritório de advocacia, que pelo jeito é o mais bem pago de Brasília, por que um dos seus advogados não foi até essa reunião? Não existe reunião de juiz com dono de banco. Não existe reunião de juiz com técnicos do Banco Central. Não numa democracia. Convido aos senhores que por anos gritaram que tinham que salvar a democracia, que agora de fato a salvem
porque se destruir da economia do Brasil, não vai sobrar muita coisa para salvar. O STF não tinha competência, não existe acareação sem depoimento, e, ao que parece, vão se esculhambar num processo secreto um técnico para, de forma estratégica, vazar um trecho para depois justificar a desliquidação do Banco Master. E aí empurrar mais uma vez sobre os brasileiros. Estima-se, e eles querem fazer isso porque há pressa, antes do auditor dar o seu parecer, porque há estimativas que esse escândalo é pior que a Lava Jato. E eu pergunto aos membros da imprensa, nós vamos ficar reféns agora do amigo do meu pai? Bem-vindos, senhores, que lutemos todos agora por democracia, porque a economia não é nem de esquerda nem de direita, a economia do povo brasileiro. Quero cumprimentar toda a imprensa presente, essa que sempre foi considerada como um quarto poder no nosso país, dada a sua influência, tanto para o bem quanto para o mal. Cumprimentar o senador Magno Malta, cumprimentar os deputados da oposição que aqui estão, pelo chamamento do nosso líder, novo líder da oposição, deputado Cabo Gilberto. O ano de 2025 foi marcado como um ano em que o Brasil acordou de uma ditadura do judiciário, um ano que foi marcado por deputados perseguidos, um ano em que nós revelamos o roubo dos nossos velhinhos do Brasil, o rombo do INSS, um ano em que nós vimos o presidente Bolsonaro ser preso sem ter cometido crime algum, o ano em que pessoas inocentes foram presas com Bíblia na mão, lutando pela sua liberdade. O ano em que um batom virou uma arma de uma mulher condenada a mais de 14 anos. O ano em que nós vimos de fato o Congresso Nacional acovardado. 2026, eu desejo que seja um ano em que o Congresso Nacional volte a tomar as rédeas desse país, porque é o único poder legitimamente constituído para resgatar aquilo que em 2025 nós entendemos que perdemos ao longo do tempo, que é a nossa democracia. A democracia do Brasil só será resgatada a partir do momento em que o Congresso Nacional retome de fato a sua autonomia, que essa interferência entre os poderes acabe de uma vez por todas, e só será assim feito com a coragem, não somente desses deputados e senadores que aqui estão, e que nós estamos representando aqueles que não estão aqui fisicamente, porque cada um tiveram seus motivos. Só será resgatada a nossa democracia com a coragem do presidente Hugo Mota, do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Então, o meu desejo de feliz ano novo aos presidentes da casa, muito mais do que desejar saúde, é desejar coragem. O resgate da nossa democracia passa pelas nossas mãos. O que está sendo protocolado na sequência, hoje é um ato de anúncio, e feliz a sugestão do deputado Marcel Van Hatten de deixarmos abertos aqui as assinaturas, porque já ultrapassamos 100 de assinaturas e vamos bater o recorde de mais de 150 assinaturas. A CPMI do Banco Master vai trazer ainda mais luz a cada fato colocado nesse documento protocolado na sequência no Congresso Nacional. Vai fazer com que 2026 comece o ano com o impeachment de um ministro do STF, resgatando a nossa independência entre os poderes, a harmonia e normalizando esse país. Então eu quero agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras, e que a gente possa iniciar 2026 com o impeachment realizado do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Da mesma forma, eu não serei repetitivo, mas quero agradecer a presença de toda a imprensa, a presença do senador representando o Senado, Magno Malta, e a presença dos meus colegas deputados. A imprensa, ela pode, na sua maioria, ser de esquerda, mas existe uma coisa em comum entre vocês da esquerda e nós da direita.
Nós somos brasileiros. Vocês são brasileiros, eu tenho certeza que vocês amam esse país. Mas o momento que a gente vive hoje nesse país, à beira de um abismo, levando esse país para o fundo do poço, com as injustiças que a gente está vendo, de um poder, o poder judiciário, se intrometendo nessa casa, se intrometendo no poder legislativo, isso é inadmissível. E quando a gente vê o que é pior, o poder judiciário entrando numa seara para se defender, se proteger com interesses espúrios, financeiros, tentando proteger uma negociação de um banco privado. Aonde nós chegamos nesse país, imprensa? Por que defender a ilegalidade? Por que ainda defender esse ministro que está levando o país para o fundo do poço? Não é somente o presidente da República, mas um ministro que se acha todo poderoso acima de tudo. Ninguém está acima da lei. Mas infelizmente, a gente tem visto aqui o poder judiciário tomar conta, inclusive, do presidente da República, e presidindo esse país, e tomando também a posição de legislativo, querendo legislar o que não é seu papel. Então eu faço aqui um apelo reflexivo, para que vocês da imprensa pensem, porque esse país está acima de tudo, e Deus acima de todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de toda a imprensa que vem nos prestigiar hoje. Agradecer ao Cabo Gilberto, nosso novo líder da oposição. Está claro e notório para todos nós aqui o que o Supremo vem fazendo. E que esse governo vem fazendo também. Um monte de escândalo de corrupção, um monte de envolvimento, prejuízo nas estatais, e agora uma nova modalidade. Primeiramente, o judiciário servia para apoiar o governo, para que o governo continuasse fazendo esse desmando com uma sensação de legalidade, porque moralidade faz tempo que não existe nesse país. Agora é um próximo passo que o Supremo dá. Eles não precisam mais do governo para agir de forma ilegal e imoral. Eles mesmos já estão se protegendo, eles mesmos já estão fazendo as suas ações de mais de 129 milhões de reais. É para isso que nós precisamos do nosso judiciário, no Supremo, para defender as causas do povo brasileiro, está lá para se defender, se blindar. Criticaram muito uma proposta de blindagem, que eles mudaram até a nomeação, né, que era, colocaram blindagem, mas a deles está aí. Não tem nenhum tipo de ética, não tem nenhuma moralidade, é eles por eles. E daqui a pouco, nobres colegas jornalistas da imprensa, vocês terão também os seus direitos cerceados. É o próximo passo, calar quem tem a voz para dizer, calar quem tem a coragem de falar para o povo brasileiro o que está acontecendo dentro do Supremo. Então nós temos que tomar essa atitude agora. Nós, parlamentares, com apoio da imprensa, que ainda tem a coragem de dizer. Porque muitos dizem que a imprensa de esquerda e de direita, o jornalista tem que dar o fato, tem que dar a sua opinião do caso, mas não tentar influenciar a política nacional do jeito que fica ruim para todo mundo. Só corrupção, só desmando, esse caminho nós não podemos mais aceitar. 2025 foi um ano muito terrível. Tomara que em 2026 a gente possa superar essas expectativas e melhorar o nosso país e dar ao brasileiro, povo brasileiro, a sensação de que nós realmente temos uma justiça que se preocupa com quem precisa de justiça. Não, se preocupa em ter valores em suas contas bancárias.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!